Para compreender Ocultá é preciso, primeiro, recordar a própria filigrana da religião. Toda a força divina se âncora em um ponto de matéria para se manifestar com estabilidade. Entre os Yorubais, esse ponto recebe vários nomes, mas a pedra sagrada permanece como suporte clássico do axé porque reúne, num mesmo corpo, duas qualidades indispensáveis, dureza e memória. Dureza garante que a vibração não se disperse diante das tensões cotidianas. Memória permite que a história de cada oferenda fique inscrita nas microfissuras do mineral, reforçando camadas sucessivas de poder. Quando um filho ou filha se inicia, o zelador escolhe, pelo jogo de búzios, se o Ocultá virá de leito de rio, de pedreira, de ponto onde caiu raio ou de praia de coral. Cada procedência carrega sintonia própria. Pedras de rio guardam fluidez de Oxum e Nanã, pedreiras ecoam Xangô, fragmentos de raio pertencem a Sambucavu, corais sintonizam Iemanjá. A busca não é tarefa rápida, exige 3 dias de jejum leve, oração e silêncio, pois a pedra chama o sacerdote no momento certo. Conta-se que, quando a pedra verdadeira se revela, surge brisa singular, e a luz se reflete sobre sua superfície como brasa. Retirada do solo, a pedra é envolvida em folhas frescas de Eve correspondente e levada ao terreiro sem tocar metal profano. Na chegada, mergulha-se em Omieru, água de cachoeira correndo livre, e esfrega-se sal grosso para romper vínculos antigos. Após secar ao vento, recebe unção de azeite de dendê e pó de efum em cruz fina, marcando posse do orixá. Então o zelador pronuncia o fó, palavra semente, individual para cada filho, selando o pacto vitalício. A pedra repousa num igba novo de barro cru, forrada por folhas frescas e um couro fino de animal sacrificado para o mesmo orixá, acto que cria consonância entre reinos mineral, vegetal e animal. Desde esse instante o Ocultá é tratado como presença real da divindade. Ninguém bate a sua tampa sem rezar primeiro, ninguém a carrega sem pano branco, ninguém fotografa para mostrar em redes sociais. É discreto, como todo fundamento robusto. Passadas 48 horas, faz-se o primeiro banho de folha. O sacerdote macera peregum, alfavaca e folha específica do orixá num pilão de madeira virgem, mistura água de cocô, mel ou dendê conforme a orientação do jogo e despeja lentamente sobre a pedra. O som do líquido batendo no barro cria vibração que desperta a axé latente. Durante esse banho, entoa-se cantiga em ritmo cadenciado, cada verso gruda na superfície mineral, como se fosse tatuagem sonora. Terminada a unção, tampa-se o idba, sela-se com fita vermelha ou branca e guarda-se em posição elevada, afastada do chão, pois o axé gosta de altura. A partir daí, inicia-se ciclo anual de manutenção, 12 luas para absorver oferendas, repousar e repulsar energias gastas. Muitos zeladores seguem calendário fixo, folha fria na lua minguante, folha quente na crescente, repouso total no primeiro dia de Oxalá de janeiro. Esses pequenos ajustes constroem equilíbrio. Erro comum é instalar Ocultá e esquecer do horário das folhas, imaginando que pedra basta por si. Como corpo vivo, ela respira, sem limpeza, cria crosta etérea que embaça incorporações, aumenta peso na saída de transe e atrasa a resposta de ebó. Sinais de alerta surgem discretos, brilho opaco, sensação de formigamento insuportável quando se toca no igba, bolor na tampa apesar de cuidados. Alguns ignoram, até que gira fica pesado, médium sente dor de cabeça crônica, demandas cortadas voltam. Tudo indica a pedra adormecida, clamando renovação. O processo de reativação começa no oráculo. Não se mergulha Ocultá em folha quente sem confirmar via búzios qual elemento está descompassado, excesso de água emocional, fogo de raiva, terra estagnada, ar de palavra vazia. Búzios revelados, recolhe-se a pedra ao romper da lua nova, horário de reinício. Primeira etapa, banho de descarrego. Macera-se ervas quentes, mastruz, arruda, comigo ninguém pode, em água de sal grosso, pinga-se 7 gotas de cachaça e verte-se sobre a pedra fora do idba, num alguidar de barro. Gira-se pedra no sentido anti-horário 9 vezes, cortando larvas astrais. Depois, deixa-se descansar em sol suave de primeira hora, nunca em sol forte que racha barro e abre fissuras excessivas. Segunda etapa, repouso em folha fria. Forra-se gamela de madeira com folhas de alfavaca cheirosa, hortelã miúda e ampla folha de mamona verde. Coloca-se pedra no centro coberta por pano branco leve.
45 minutos bastam para puxar calor residual. Enquanto espera, sacerdotes preparam infusão de folhas do orixá, para Ogum, espada de Ogum e Jurubeba, para Oxóssi, peregum e folha de cajueiro, para Iansã, folha de bambu e louro-canela, para Oxum, folha de cana e língua de vaca, para Xangô, folha de mamoeiro macho e folha de gameleira. Infusão pronta, esfria-se à sombra. Terceira etapa, unção. Retira-se pedra da gamela, escorre água fria, passa-se infusão em movimento de espiral crescente e pronuncia-se orique antigo que recorda atributos do orixá. A voz serve de cinzel, gravando runas invisíveis sobre o mineral. Quarta etapa, repouso em barro, pedra volta ao Igba forrado com camada fresca de barro vermelho, símbolo de sangue vital, misturada a pó de carvão. Esse barro úmido abraça a superfície, mantendo umidade interna pelos próximos 40 dias. Tampa-se o Igba, coloca-se sobre esteira de palha elevada, acende-se vela branca à direita e vermelha à esquerda, marca-se X com efum diante da base e deixa-se ali sem mover. Durante esses 40 dias, proíbe-se o filho de santo de discutir em frente ao Igba ou apontar objetos metálicos em sua direção, sob risco de rachar a axé recarregando. Na lua cheia imediatamente posterior, realiza-se cerimônia de alimentação, vinho de palma, mel, dendê, caça ou frango dependendo do orixá. Os fluidos pingam sobre o barro, penetrando lentamente até o núcleo mineral. Cada pingada acompanha toque específico, Adarum para Ogum, Agueré para Xangô, e Jequissá para Oxum. O som vibra como martelo, empurrando os nutrimentos. Depois de 7 toques, tampa-se, agradece-se e deixa-se vela queimar até fim. Na manhã seguinte, retira-se excesso de barro, limpa-se tampa, coloca-se ornamento de folha fresca ao redor. Agora a pedra está acordada, peso leve ao erguer, brilho suave emergindo, sensação de calor agradável. Próximo giro observará médium entrando em transe sem dor, búzios respondendo sem hesitação. Nota-se que ebóis tem resultado mais rápido. Tal reativação completa só é necessária quando os sinais ficaram graves. Em manutenção regular recomenda-se miniciclo trimestral, banho frio e folha quente alternados. Importante registrar tudo no diário do terreiro. Cada anotação inclui data, fase lunar, ervas, líquidos, orique entoado, sensação percebida. Com o tempo, cria-se mapa de comportamento do ocultá. Alguns respondem melhor no equinócio, outros no solstício, alguns pedem água de rio específico, outros vibração maior em presença de crianças dançando. Quanto mais dados, mais preciso o cuidado. O diário também alerta para interferências modernas. Pedra guardada em prateleira vizinha roteador Wi-Fi perde vida, água clorada acumula resíduos químicos no barro, fotografia com flash quebra camada etérica. Se for preciso transportá-la para grande distância, embrulha-se em algodão cru dentro de cabaça, envolta em folha de bananeira úmida, e sela-se com fita vermelha. O carro que leva não deve tocar buzina nem avançar sinal em pressa, Exu estranharia e complicaria a viagem. Ocultá não vive isolado, ele conversa com ferramentas de ferro, folhas do tanque, água da quartinha. Essa sinergia refere-se aos 4 elementos primordiais: terra, pedra, fogo, ferramenta de algum manejado em rituais, água, quartinha, e ar, palavra, canto, sopro. Quando um elemento adoece, toda a roda manca. Por isso, ao recarregar pedra, verifica-se couro do atabaque, limpeza das folhas externas e pureza da água do cântaro. Uma pedra forte tocada por atabaque com couro ressecado terá seu brilho reduzido, água parada em quartinha com limo cria ponte para larvas energéticas colonizarem barro do Igba. Assim, manutenção do ocultá se torna eixo de uma pedagogia de cuidado total. Muitos zeladores recomendam que, no mesmo ciclo de recarga, se afie ferramenta de Ogum, se troque a água da quartinha e se renove folha de forração. Também convém que o filho de santo passe por banho de folhas correspondente a seu orixá, alinhando o corpo físico à pedra. Quando todos os pontos vibram em harmonia, sensação no barracão muda, o ar fica fresco, as velas queimam sem pingar, moscas não pousam em oferendas. Esse microclima revela que a axé flui. Pedras fortes também sincronizam ebóis, os grãos brotam mais rápido, pedaços de carne ofertada não talham estranhamente. São indícios sutis, mas notados por mão treinada.
Sinais negativos exigem intervenção rápida: incenso que apaga, vela lacrimejando negro, gato miando sem parar. Passos de correção envolvem defumação intensa com alecrim do campo e arruda sobre brasa, vibração seca que esfrega paredes e tora larvas. Se persistir peso, recorre-se a Exu para abrir caminho, depois refaz-se banho de fogo no ferro de Ogum, e só então toca-se pedra de novo. Essa ordem respeita a hierarquia: Exu limpa, Ogum abre, Orixá de cabeça recolhe. Com o Okutá recuperado, benefícios se estendem à vida prática do filho. Entrevistas fluem, vendas acontecem, brigas familiares diminuem e a saúde emocional estabiliza. O filho percebe que problemas voltam quando negligência folha ou esquece data de banho. Aprende, então, a conectar o calendário lunar ao calendário profissional, reativar pedra antes de assinar contrato e repousar folha fria antes de viagens longas. Essa disciplina converge para a consciência de que religião não é apenas domingo de axé, mas respiração cotidiana da casa. Ao fim de cada ano litúrgico, pedras passam pela vigília da força, recolhidas ao centro do barracão, alinhadas em espiral começando por Exu, fechando em Oxalá. Ogãs tocam sequência completa dos toques primordiais do candomblé, percorrendo fogo de Xangô, água de Oxum, vento de Iansã, mato de Oxóssi. Cada vibração toca a pedra correspondente, reensinando-lhe contos, pactos, histórias. Essa noite celebra a união entre nação, orixá e comunidade. Ao amanhecer, quando o espiral se desfaz, cada Igba volta ao seu lugar renovado. O zelador anota pulso final, peso, cor e sensação. Se tudo esteve correto durante o ano, pedra parece leve como fruta madura, se sente chumbo, programa-se recarga extra antes da próxima lua nova. Por meio desse ciclo, o Okutá se revela mestre silencioso, ensinando regularidade, respeito e humildade. Ele mostra que axé não se compra pronto nem depende de vistosas festas, mas se constrói grão após grão, folha após folha, gota após gota de dendê pingando paciente sobre barro. Quando um filho entende essa lição, passa a olhar para qualquer pedra de rio com reverência: ali pode morar força, ali pode nascer futuro Igba. E cada vez que suas mãos recolhem uma folha para banho da pedra, ele recorda que o mesmo cuidado deve aplicar ao próprio coração, pois o peito também é Igba, com um barro de carne e pedra de ouro esperando folhas de fé. Assim, a roda gira, pedra recebe, filho devolve, terreiro vibra, mundo respira o axé renovado. E o silêncio do Okutá continua, discreto, guardando histórias, lembrando que entre o pulsar e o repousar existe disciplina, a verdadeira chave para que o axé se conserve vivo, talhado em mineral eterno, a serviço de quem ama, honra e cultiva o caminho do candomblé.